Recording is on. Vai lá. Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos aqui. Nós estamos fazendo esse encontro das voluntárias do Programa das Práticas Integrativas em Itupeva. Hoje estamos recebendo Silvia Mirabal, que vai falar sobre o sagrado feminino. Eu vou passar para ela, que ela se apresente, que ela tem inúmeras facetas, e que ela conduza, então, a reunião de hoje. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode colocar no chat, depois a gente passa para a Silvia. E agradecendo a presença de todas vocês de já. Muito obrigada, Silvia, com você. Bom dia, eu sou a Silvia Mirabal. Eu gosto muito do meu sobrenome, porque já traz essa força da ancestralidade por parte das mulheres da minha vida, minha mãe, minha avó, minhas antepassadas. Sou guardiã de sagrado feminino e sou reikiana também. Aliás, tudo para mim começou pelo reiki. E hoje eu vou falar um pouquinho do sagrado feminino, né, que é um assunto bem amplo, bem extenso. Eu particularmente sou apaixonada porque me trouxe assim uma nova mentalidade, me trouxe muita libertação de preconceitos, de conceitos e muita leveza. Antes de começar, eu vou convidar a todas a fecharem os olhos e nós faremos 3 respirações profundas, bem lentas, para chegarmos, para nos conectarmos com esse momento. Vamos lá. Inspira, segura, solta. Novamente, inspira. Segura um minutinho. Solta. Inspira. Segura. Solta. Ainda de olhos fechados, nós vamos fazer uma visualização bem rapidinha da nossa menina, da nossa infância. Então, imagina ou lembra de quando você tinha por volta de 5 aninhos, 4, 5 aninhos, e veja como que você está. Você consegue olhar para esta criança? Veja se você está vestida. Veja se você está calçada ou está descalça. Olhe para essa menina. Veja como que está o seu semblante, seus cabelos. Se ela está bem nutrida, se ela está feliz, se ela está magrinha. Olha para ela e procura sentir o que ela sentia neste momento, nessa fase da sua vida. Se ela se sentia segura, se ela sentia medo. Se ela se sentia livre. Perceba as coisas à sua volta, se tem cores, aromas, se há pessoas, se há algum animalzinho de estimação que foi muito querido. E se há pessoas, veja se você ouve alguma palavra, como que essas pessoas tratam essa criança, se é com amorosidade, acolhimento.
ou se é com austeridade, se essas pessoas silenciam essa criança, ou se essas pessoas acolhem, orientam, fortalecem. E guarde este momento, essas sensações. Vai voltando para o momento presente. Inspira profundamente. Expira. E pode abrir os olhos. Isso também faz parte do sagrado feminino, nós olharmos para as nossas fases de vida, a nossa infância, a nossa adolescência, nosso início de fase adulta, a fase da mulher madura, preparando aí para a fase da anciã, da sábia anciã, quando a mulher recolhe sua menstruação. Isso é sagrado feminino. Então, sagrado feminino não é uma religião, não é um dogma. Sagrado feminino é uma prática para trazer para a mulher consciência da força e do poder que ela tem na sociedade, na família, em todos os lugares. Muitas vezes, quando a gente conecta com essas fases da nossa vida e lembra de momentos, é onde a gente traz, muitas vezes, respostas para como nós vivemos hoje. Então, muitas vezes a gente é insegura e não sabe por quê, tem medos e não sabe por quê, e às vezes essas raízes estão em como nós fomos tratadas, né? Principalmente as pessoas, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente as pessoas hoje com mais de 40 anos, nós não tivemos, assim, uma educação muito de escuta amorosa, nós não éramos valorizadas nas nossas potencialidades, muitas vezes, não éramos vistas, não éramos ouvidas, era sempre muito, fica quieta, criança não pode falar, só o adulto que sabe das coisas. E isso tudo muitas vezes traz essa forma de vivenciar a vida. A gente ainda acha que a gente tem que ficar quieta, ainda mais meninas, né? Antigamente, eram criadas desta forma, né? Fica quieta, fecha as pernas, se cuida, se preserva, né? E ainda mais que nós não tivemos, com raras exceções, né? Nós não tivemos uma educação sexual, não se falava da sexualidade feminina também. Então, tudo isso hoje traz esses resquícios aí de castração, né? Uma palavra dura de se ouvir, mas muitas mulheres hoje se sentem assim, castradas. E isso dá margem para o surgimento de doenças que nós vemos hoje numa quantidade muito maior, que é a endometriose, os miomas, pólipos também, sintomas de tensão pré-menstrual muito fortes, né? Então, a cólica, que chegam até a incapacitar mulheres durante a sua vida aí reprodutiva, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sagrado feminino, trazendo uma nova mentalidade também para a saúde da mulher. Lembrando que o sagrado feminino não é uma religião, ele leva o nome de sagrado porque é importante, né? Eu gosto de trazer para o nosso entendimento de que é sagrado porque ele é importante, né? E a mulher, ela tem várias facetas, né? A mulher tem suas fases, tem suas faces, seus ciclos.
A mulher não é a mesma durante toda a sua vida, ela muda, né, de acordo aí com cada fase. Então, na infância, nós temos aí, ali a fase da donzela, na fase da adolescência, a gente tem ali a fase também ainda da donzela, né, que é onde a menina começa, muitas vezes, a ter seus primeiros ciclos. Vem a fase da mãe, antes tem a fase da feiticeira também, aí depois vem a fase da mãe, e depois que a mulher tem, né, sua vida, se torna uma mulher madura, ela começa a se preparar ali para a fase da anciã. Durante o ciclo menstrual, a mulher também carrega essas fases. Então, da donzela, da mãe, que é quando ela está no período ovulatório, quando está entrando ali para a menstruação, ela está na fase da feiticeira, e na menstruação em si, ela entra na fase da anciã, que é onde ela está com um momento de reclusão ali, que é um momento mesmo em que a menstruação acontece nessa fase do ciclo menstrual da mulher. Então, é uma fase que a mulher entra mais em introspecção, né? E muitas vezes, por não respeitar esses ciclos, e hoje a sociedade coloca para a mulher que ela precisa ser produtiva a todo momento, isso entra em conflito com o relógio biológico mesmo dessa mulher, né? E esse conflito também favorece o surgimento das doenças, das patologias, né? Então, é importante que a mulher faça um acompanhamento com o seu médico especialista, né, que é o ginecologista, sim, porque muitas coisas podem perturbar o organismo da mulher. Então, roupas apertadas, tecidos muito sintéticos, né? Então, é necessário que a mulher busque, sim, os cuidados do especialista, mas ela também pode olhar para si, para a sua feminilidade, com olhos que ultrapassam somente a questão física, né? Então, para a mulher ter saúde também é muito importante a saúde mental, como que andam esses relacionamentos entre a mulher e seu círculo, né, no serviço, em casa, marido, filhos. Então, a saúde mental é muito importante ser vista. A saúde espiritual também, como que é essa ligação espiritual que transcende também a nossa mente, né? E cada um tem a sua espiritualidade, e todos nós precisamos respeitar a espiritualidade de cada um também, o seu momento, sua forma de ver a vida. Isso é muito importante a gente também olhar. A saúde emocional também, ainda mais mulher, né? Reconhecidamente como um ser emocional. Então, olhar para as próprias emoções também é importante, né? Porque nós ouvimos a todo momento que nós precisamos ser boazinhas, que nós precisamos acolher todo mundo, que nós precisamos cuidar de todo mundo. Isso muitas vezes se torna um peso muito grande, porque nós deixamos de olhar para nós, deixamos de nos cuidar, né? E quando a gente não se cuida e a gente não olha para a nossa questão emocional, mental também, física, a gente não vai ter energia, a gente não vai ter força para cuidar bem das outras coisas, né? Então, parte também da saúde da mulher é olhar para si como um todo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, como ela vê o mundo, o que ela tem por crenças, por padrões, né? Ela precisa se respeitar nisso também. E esse exercício que foi feito aí de olhar a menina, muitas vezes, como eu falei no comecinho ali, muitas vezes traz indícios do que a gente carrega até hoje. Então, muitas vezes a gente teve um pai, uma figura masculina muito austera, ou mesmo uma mãe muito austera, muito crítica, né, esperando da gente uma perfeição, esperando da gente
um modelo, um roteiro. E muitas vezes a gente não veio para isso, não veio para uma profissão X, ou não veio para cuidar de uma casa. Muitas mulheres vieram mesmo para abrir caminhos, para serem empresárias, né? E às vezes a mulher, por acreditar que ela precisa satisfazer as expectativas, principalmente de familiares, né? Porque é a nossa base ali de formação, ela deixa de ser quem é e socorre a tudo e a todos. E quando ela olha para ela, ela está vazia, se sente frustrada porque não conseguiu fazer aquilo que ela realmente queria fazer. Então, o sagrado feminino está muito voltado para isso, que é a mulher olhar para si, descobrir as suas potencialidades, a sua força, e como eu sempre gosto de falar, resgatar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Né? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos delegando a nossa vida em fatores externos ou nas mãos de outras pessoas e não estamos fazendo aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente, né, tem facilidade para fazer, porque a gente se importa com a opinião dos outros, porque a gente quer satisfazer as expectativas dos outros, né? E isso também é um conceito que é social, e nós vivemos hoje debaixo de um patriarcado, mas não olhemos essa questão do patriarcado como uma situação para guerra entre feminino e masculino, né, entre homens e mulheres, não é isso. Hoje nós vivemos um sistema patriarcal porque nós estamos com uma potência muito grande de guerras, de competições, né? E a mulher também está nisso, porque muitas vezes a gente está ali no serviço e é uma pessoa competindo com a outra, né? E muitas vezes não tem ali uma valorização do profissional. E tudo isso gera um conflito, gera um desgaste, né? E traz esses quadros aí que parece que a gente também não sai do lugar. Então, quando a gente fala em sagrado feminino, realmente é a mulher se redescobrir e acessar a sua essência, entendendo que a essência de cada um é única, né? Nem todas as pessoas vieram para ser enfermeiras como a Mariângela, nem todas as pessoas vieram para ser como a Deia, né, que está aqui hoje, que ajuda o marido nas obras também. Né? Existem mulheres que vieram para ser grandes líderes, mulheres que vieram para cuidar da casa também, e tem muita mulher que se realiza nisso, e está tudo certo. Né? Não existe um modelo próprio, não existe um modelo único. Né? Por isso que eu gosto muito do sagrado feminino, porque ele traz essa abertura de horizontes para nós passarmos a nos respeitar enquanto seres únicos, né, cada um com a sua potencialidade, e respeitar o outro também, respeitar as outras pessoas, homens e mulheres também, e tentar, né, o quanto nós tivermos ali de possibilidade, acolher, que esse é um traço do feminino, que é o acolhimento, a amorosidade também, porque o masculino sagrado também está ferido, não é só o feminino, é o masculino também que está ferido. Então, é pelo amor que nós podemos mudar, se não o mundo, né? Porque é um trabalhinho de formiguinha também, mas mudar as coisas à nossa volta. Trabalhando com o sagrado feminino, eu já pude ver mudanças muito significativas nas vidas de muitas mulheres, né? Inclusive na minha, principalmente na minha. E eu falo muito daquilo que eu vivenciei, daquilo que foi bom para mim, né? Não querendo enfiar a goela abaixo, né? Muitas vezes, como a gente vê, mas
compartilhando mesmo aquilo que foi bom para mim, aquilo que me trouxe luz em muitos momentos da minha vida, em muitos olhares também. E olhar essa trajetória, que muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa trajetória e acolher todos os momentos que nós passamos, vivenciamos, né? Tudo foi importante para onde nós chegamos, para o lugar que nós estamos hoje e como nós estamos hoje. Então, falando de saúde feminina, o sagrado feminino vai trazer para a mulher esse olhar de como que ela pode, associado com o médico especialista, novas formas dela trazer saúde, equilíbrio, bem-estar para si. Né? Muitas vezes é aquele não que a gente precisa dar, e a gente não dá porque tem medo de ferir os sentimentos das outras pessoas, mas às vezes esse não ele é necessário para nós colocarmos limites, né, em relação a outras pessoas. Então, colocar limites em relação aos outros, ao externo, também é muito importante. E é isso, né? O sagrado feminino ele é uma prática de olhar para si e resgatar a própria essência, né? Se empoderar, e hoje também essa palavra empoderamento, ela está bem desconectada do que ela realmente significa, mas a mulher se empoderar é para ela, principalmente, né? Para ela segurar mesmo as rédeas da vida na própria mão e se responsabilizar por suas escolhas, por suas atitudes, né? Numa posição de mais fortalecimento ali, para que ela não fique tão sujeita ao externo, né? Então, existem formas, existem práticas também ancestrais da mulher se harmonizar com o seu feminino também, porque muitas vezes as questões no físico, né, das doenças, das patologias mesmo, elas vêm porque a mulher nega esse feminino na vida dela. Né? E negar esse feminino é negar a própria essência. E o corpo, ele manifesta tudo isso também. O corpo, ele tem uma sabedoria muito grande. E aí ele vai manifestar esse desequilíbrio que a mulher está passando ali no momento da vida dela. Então, o sagrado vem com formas de ver o mundo à sua volta e a si própria, para ter mais equilíbrio, mais bem-estar também, né? E, consequentemente, mais saúde. Eu fui portadora de endometriose e, né, assim, o sagrado feminino, ele entrou na minha vida muito por conta disso, por conta das dores que eu passei, e eu sei como, assim, essas questões no feminino, elas impactam muito a vida da mulher, mas eu falo que existe um caminho, né, de amenizar os sintomas, de melhorar a vida dessa mulher também, para ela não ser tão incapacitada, porque eu cheguei a ter momentos assim de cólicas e dores tão fortes que eu não conseguia trabalhar. E é um relato muito comum das mulheres que têm essas questões, as dores, né? Então, pelo sagrado feminino, existe esse olhar da mulher para seu aspecto feminino também. Mas o sagrado, ele é muito mais amplo, ele tem muito mais pontos que podem ser aprofundados também. Se alguém quiser, eu disponibilizo um roteirinho de como entrar nesse universo também, porque realmente é um universo. Às vezes procurar um círculo, ou mesmo se tornar uma guardiã para conduzir círculos também é possível. E assim, não às vezes as pessoas têm medo, né? Ai, nossa, eu não me sinto capaz para fazer um círculo. Gente, isso que nós estamos fazendo aqui hoje já é um círculo, porque nós estamos aqui entre mulheres
eu hoje falando, mas eu ouço muito também. Isso é um círculo, né? Isso é um círculo sagrado, porque ele traz essas aberturas, e eu tenho certeza que com essa breve visualização que nós fizemos da nossa criança interior, afloram lembranças, afloram sentimentos, afloram muitas coisas, porque também o nosso útero, ele é essa caixinha de registros, né? E não importa se a mulher precisou retirar o útero ou não, ela permanece com seu útero energético, ainda com essa função de guardar registros, né? E o nosso útero, ele guarda registros de tudo que nós vivenciamos, de tudo que nós sentimos, registros ancestrais também da nossa família, registros coletivos. Muitas vezes o que acontece com uma mulher nós sentimos no nosso corpo. Então tem essa ressonância também. E é importante cuidar desse centro, né, esse centro de vida. O nosso útero, ele é um centro de vida também, para ter esse bem-estar e essa saúde feminina também, né? Mas é como eu falei, é um assunto amplo, não se esgota, quanto mais a gente vai falando, mais surgem aspectos. E eu também fico à disposição para alguém que quiser tirar dúvidas, conversar também, né? Como eu estava falando, uma guardiã, ela pode trazer esse olhar para as próprias familiares, para quem tem filhas, já orientar a filha de uma outra forma, né? Para ela ter mais autoconfiança. A gente pode levar um círculo para o nosso trabalho, onde a gente trabalha, onde a gente se relaciona com outras mulheres. Não é muitas vezes sentar e não, vamos sentar num círculo. Não, às vezes é uma palavra que você fala, às vezes a mulher está com a autoestima baixa e você olha para ela e fala assim, não, você é linda, você é capaz, vai, você é forte. Nós já estamos falando de sagrado feminino. Então, eu fico à disposição também, se alguém quiser tirar dúvida, quiser conversar, quiser o roteirinho também, que já está pronto ali em PDF, eu também disponibilizo gratuitamente. E fico à disposição de quem quiser esclarecer mais algum ponto, tirar dúvidas também, eu fico à disposição. Se eu lembrar de alguma coisa também, eu vou falando tudo, mas é que realmente é um assunto bem profundo, muito lindo, né? E hoje é basicamente só uma pinceladinha. Eu quero fazer uma pergunta, Silvia. Pode fazer. Eu quero saber, assim, existe uma formação, se existe, que escola que é e quanto tempo que é essa formação? Então, existem várias escolas hoje de formação. Eu falo por mim, eu gosto muito de sentir a professora, sentir a pessoa que está falando. Eu estou na minha segunda formação, eu fiz a primeira formação com a Fabiana de Souza, ela aqui de Itupeva, e eu senti de aprofundar um pouco mais o tema, ainda estou cursando o curso de guardiã também com a professora Soraya Mariani. Ela traz uma questão, ela é psicóloga, então ela traz uma questão mais voltada para psicologia, psicoterapia também, mas existem muitas outras professoras, existem professoras muito boas também em Portugal, e aqui no Brasil também existem várias escolas de sagrado feminino, cada uma numa vertente, né, porque o sagrado feminino, ele permite essa amplitude, ele não, como eu falei, não existe um roteiro, tem que ser assim, tem que ser assado. O sagrado feminino, geralmente os círculos, né, ele tem muito a cara da guardiã também. Então, se a guardiã, ela consegue fazer um círculo de sagrado feminino dentro de uma igreja, se ela quiser, eu tenho amigas que já levam o tema do sagrado feminino
com a linguagem apropriada na igreja evangélica, ou trazem ali elementos de outras culturas, né, como o hinduísmo, até mesmo práticas de matrizes afro, né, afro-brasileira. Então, a carinha do círculo vai depender muito da guardiã, né, e fazer o curso, a formação, é interessante a pessoa buscar uma guardiã já, porque ela vai pegar experiência, vai ter trocas ali de experiências, de como conduzir um círculo, porque pode até ser profissional esse trabalho. Existem guardiãs que trabalham com condução de círculo feminino. Mas se a pessoa não quer se profissionalizar, ela pode também buscar nas literaturas. Eu indico muito a Mirella Faura, ela tem uma literatura excepcional. A Miranda Gray também, inclusive tem um trabalho com bênção do útero. São autoras, assim, muito boas, mas aqui no Brasil nós temos também muitas autoras muito boas. A Claire Barbiero também trabalha com sagrado feminino, fala muito de círculo, né? Se alguém quiser indicação de livros, eu passo também com o maior prazer, porque são informações que quanto mais mulheres tiverem, muito mais todos são beneficiados, né? Além dos familiares, das pessoas que cercam essa mulher, outras mulheres também acabam sendo beneficiadas, né? E esse é um movimento que está muito forte também, o retorno do olhar para o feminino, né? Nós estamos vivenciando hoje esse boom de sagrado feminino, e isso é muito bom, é muito produtivo, né, para trazer essa harmonia, esse equilíbrio entre essas energias masculina e feminina, que é necessário hoje. Silvia, quanto tempo de duração uma formação, um curso? Depende. Por exemplo, com a Fabi, a primeira formação, foram 4 encontros, 4 módulos. Esse segundo curso que eu estou fazendo, já ele fica disponível por até 2 anos, mas por ser um curso mais profundo, muitas vezes a gente consegue fazer lá em 6, 8 meses, mas sente a necessidade de voltar em algum tema. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, 2 anos, tá tranquilo. E quando você vai fazendo o curso, você vai vendo que precisa aprofundar em determinados assuntos, e aí o tempo vai passando, quando você vê 2 anos, passou rapidinho, está ali no sufoco, quase perdendo o curso já, né? Mas depende de cada professora também. Existem professoras que acabam fazendo grupos de estudos depois. Então, vai depender bastante da metodologia de cada professora, né? Podem ser 4 encontros, em 1 mês você fez uma formação básica, até 2 anos para uma formação mais profunda. Sim, porque os cursos, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande, né, de práticas que você pode fazer um curso mais básico e aí você vai aprofundando. Lembrando sempre, só para complementar, Mari, que assim, é um estudo para toda a vida, né? Porque uma coisa puxa a outra. E quando você puxa um assunto, por exemplo, a gente fez a vivência aqui da criança interior. Tem gente que só trabalha com o resgate da criança interior. E aí, dentro da criança interior, nós temos a criança ferida e temos a criança divina. Então, como que a gente cura a criança ferida para chegar na criança divina? Então, uma coisa puxa a outra, né? E aí a gente vai para a fase da adolescência, que também tem muitas pérolas, né? Então, assim, depende da professora também, às vezes dá para colocar técnicas xamânicas, né? Então, por exemplo, quando eu conduzo o círculo, geralmente eu levo um tamborzinho, que é a batida do coração, né? Que também tem ali o seu elemento de harmonização para as mulheres no círculo. E eu falei círculo de mulheres, mas existem círculos mistos também, que é feito para homens e para mulheres,
né, que é interessante também ter homens ouvindo sobre isso, porque, principalmente hoje, né, nós vemos homens tendo outra postura frente aos seus filhos, mais participativos, que não tínhamos, né, há muitos anos atrás. O homem era educado somente para prover, então ele trabalhava, chegava em casa, tinha que estar tudo pronto, né, criança já tomada banho, quietinha, o homem não queria ouvir um barulho porque ele estava cansado, né, e hoje não, nós vemos hoje na sociedade homens mais participativos, homens cuidando dos filhos e a mulher saindo para trabalhar. Eu acho isso muito lindo, né, porque é uma mudança de paradigma muito grande. Então, existem os círculos mistos também, que hoje, como foi mais focado na saúde da mulher, acabei falando só para a mulher, mas existem círculos também mistos, existem círculos para adolescentes, existem círculos só para crianças, né, trazer toda essa sabedoria ancestral aí para cada faixa etária, com uma linguagem apropriada também, para que eles possam aprender. Então, assim, não tem uma forma pronta, uma fórmula, né? É um trabalho que pode se expandir de diversas maneiras. Perfeito. Vamos aproveitar e falar que a gente está pensando num projeto com a Silvia de trazer um trabalho com as mulheres, fazendo parte do grupo, né, de educação e saúde que a gente já faz aqui, e trazer esse olhar mais objetivo, com algumas parcerias com os GOs. Há algum tempo já a Silvia está tentando trazer isso para as práticas, e vamos ver, a gente está conversando, ver se isso dá certo, a gente bota para funcionar também mais esse grupo, trabalhando com as mulheres, porque o grupo de educação e saúde, ele faz parte nas práticas na naturopatia. Então, ele, não com o nome, né, sagrado, mas como um grupo de educação, que é o que a gente já trabalha aqui. Então, vamos torcer aí. Muito bom, Silvia, muito gostoso a gente sempre ouvir você com essa tranquilidade, né? E trazer uns assuntos que são pertinentes a todas nós. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Silvia, como entra o sagrado quando existe abuso sexual na infância? Esse também é um tema que faz parte, né? Principalmente porque, assim, não só na infância, né? Mas para a mulher em qualquer fase da vida dela, vem de um masculino ferido, né, faz parte dessa energia do patriarcado, porque o patriarcado é a violência, o patriarcado é a dominação, né? Então, assim, o sagrado feminino, ele vai trazer para essa mulher, ou para essa criança também, um acolhimento, primeiramente um acolhimento, né, porque toda mulher que passa por isso fica com uma marca muito grande. E, geralmente, a mulher que passa por isso, ela pode ter passado por isso na infância, ela vai nutrir um sentimento de culpa, como se ela tivesse sido culpada do que aconteceu, né? Então, o sagrado feminino, ele entra primeiramente nesse acolhimento, né, com amorosidade, principalmente, ouvir essa pessoa, seja mulher ou seja criança, ouvir, deixar ela se expressar, porque muitas vezes esse é um momento que, por trazer vergonha e culpa para a mulher ou para a criança, ela silencia. E ela silenciando, guardando esses sentimentos, isso vai manifestar em alguma parte do corpo dela. Aqui é até interessante falar que a vagina e as cordas vocais, elas têm o mesmo formato. Depois vocês pesquisem o formato das cordas vocais da vagina, vocês vão ver que tem o mesmo formato. Então, a vagina e a expressão da mulher, elas estão muito ligadas. Então, quando acontece uma situação assim que é grave, né, uma situação de um abuso
e pode ser assim, a tentativa, pode ser o abuso, a consumação, só passar a mão, não importa, foi um abuso. Muitas vezes vai silenciar essa pessoa, né? Essa mulher, ela vai ficar silenciada. Então, o feminino também entra com formas de essa mulher poder se expressar e pôr para fora. A raiva, ela vai ter um sentimento também de raiva, a vergonha, a culpa, e são sentimentos que ficam muito paralisados nessa região, uterina, ovários também, ou mesmo na vagina. A mulher pode ter vaginite, pode ter várias consequências. Né? Então, o sagrado feminino vem também, porque dentro do sagrado feminino não é só fazer o círculo e falar, né? Pode ter um círculo de sagrado feminino sem fala, pode ter um círculo de sagrado feminino só com música, só com dança. Né? A dança circular, ela está muito ligada também ao sagrado feminino, a dança cigana também, dança do ventre também está muito ligada ao sagrado feminino. Por quê? Porque a mulher está ali mexendo nessa região, liberando energia. Tá? Então, o trabalho do sagrado feminino para uma vítima de abuso, ele pode acontecer através da movimentação do corpo também, tá? Mas também do som do tambor, de práticas naturais mais ancestrais também, como a vaporização do útero. Tá? Então, é muito produtivo para uma mulher que foi abusada ter esse contato com o sagrado feminino, até para ela resgatar a própria essência dela da pureza, de antes dela ter passado por isso. É um resgate, assim, tremendo para essa mulher também, para ela se livrar desses sentimentos de culpa, vergonha, e poder novamente se sentir digna, né? Porque ela foi uma vítima, ela não foi a causadora. Muitas pessoas falam, né? Ah, mas estava vestida assim, estava vestida assado, procurou também. Quer dizer, a mulher não pode se vestir do jeito que ela quer, mas o homem não precisa frear os seus instintos mais selvagens, né? E assim, você vê que a sociedade protege a atitude do homem, né? Não a sociedade como um todo, porque nós vemos hoje a mudança de pensamentos, mas a mulher, ela ainda é colocada como foi a causadora do ato, e não é isso. Né? A gente precisa entender que se esse homem não consegue frear os próprios instintos, ele não pode conviver em sociedade. E é o que a gente vê, né, nos processos. Hoje até teve o caso emblemático da Mariana Ferrer, do que ela passou naquele julgamento, que foi, gente, foi terrível. Além dela ter sofrido abuso, ela ainda sofreu uma segunda humilhação em pleno julgamento. Né? E assim... São casos que vêm à tona também e precisam ser olhados, precisam ser discutidos também. Então, tudo isso também faz parte desse trabalho do sagrado feminino. Eu te perguntei isso exatamente por esse motivo, né? Depois fica complicado. Parece que... Porque eu estou falando de um caso meu mesmo, tá? Que, inclusive, foi difícil para começar a falar isso, mas eu já falo abertamente, porque eu acho que é uma contribuição e tem, como você falou, da vagina e a garganta, precisa ser falado, né? E isso faz com que a gente cresça. A minha experiência é que parece que você sempre tem que estar servindo para ser quista, para ser amada. Então, você se submete sempre a alguma coisa que você entende que não é legal, mas ao mesmo tempo você está tendo um ganho. Aí você vai para a psicologia, mas tem o benefício, ok, mas a gente que nem a minha fase foi de 8 até 11 anos, foi muito complicado. Para eu me livrar desse tio, que era um tio, né, eu fiquei feliz quando desceu minha menstruação, porque daí eu pude falar para ele, ó, você não pode mais fazer isso, porque senão eu vou ficar grávida. Então, quer dizer, é complicado, né? E a culpa fica muito forte, sim, né? Porque parece que você saiu com shortinhos assim, porque você não sei o quê. Então, depois a gente cresce também querendo se esconder,
Se a pessoa, né, se o homem olhando muito, você já fala, nossa, o que vai querer, né? Então e você vê, e assim, antes de mais nada, eu sinto muito por essa passagem na sua vida, como eu falei, a gente sente no nosso corpo também quando acontece com outra mulher, ainda mais uma criança, né? E isso também acaba trazendo um desequilíbrio nas relações dessa mulher, né, com outras pessoas. Como que ela vai confiar na figura de um homem no futuro, né, sendo criança, tendo passado por isso? E um tio, né, uma pessoa que tinha que te proteger, né? Isso acontece muito também. E é interessante que você vê o tio fora dessa situação como uma pessoa normal, e nessa situação é uma outra pessoa, né? Então, não, é terrível, é distorcido tudo, e aí você, que nem na visualização que você falou, a minha criança, ela é sempre sozinha, num campo escuro, né, agarrada a alguma coisa ali, com muito medo, e por coincidência, ou providência, ou consequência, não sei, eu tenho síndrome do pânico, né, depressão e etc. Tá tudo ligado. É uma coisa que eu tô com 55 anos e ainda tenho esperança de sanar tudo isso na minha vida, né. Mas se você está buscando, e olha, eu acho sempre muito bonito, né, como as pessoas vêm no momento certo, né, e as coisas acontecem também no momento certo. Dia 30 agora eu vou conduzir um círculo também lá no Espaço Flor da Vida, e você está convidada, te mando convite também. É preciso falar, é preciso olhar sob outro aspecto, né? Como você falou da psicologia. A psicologia trata um campo. Às vezes até a psiquiatria vai tratar um campo também, né? Mesmo para uma vítima de abuso, a arte-terapia vai cuidar de uma parte, a dança cuida de outra parte, o sagrado feminino pode trazer outras formas de você olhar para isso, né? Porque é como você falou, era uma pessoa que tinha que te dar segurança e veio, né, e abusou da sua confiança. E na época, como a gente tinha algumas brincadeiras entre crianças, então eu não diferenciava um menininho da minha idade, que era uma brincadeira, então, assim, minha mãe me batia muito, então eu falava, ela já me espanca com o menino, se eu contar que é com esse homem de 17 anos que ele tinha na época, né, quando começou, ela vai me espancar até morrer, então fica aquela sensação de você querer, de uma certa forma, se proteger, né, eu me protegia de não ser... sei lá, assassinada, morta, eu pensava isso, minha mãe vai me matar. Que acontece também, né? Mas, assim... Desculpa o desabafo, mas eu acho que é importante esses acessos... e esses acessos, eu pensei bastante na visualização que nós faríamos, né? E eu achei importante falar sobre a menina, porque muitas vezes é isso, né? A raiz de como nós fomos criadas, uma educação mais severa, né, e ainda ressoa na nossa vida de adulta muitas vezes, né, mas você está convidada para o círculo, vamos falar sobre isso, né, e buscar aí essa ressignificação para esse pedaço da sua vida, para você realmente se libertar. Eu gosto muito de falar que cada prática traz o seu remédio, a sua medicina. Então, o xamanismo tem uma medicina, o sagrado tem sua medicina, o reiki tem sua medicina, a biodança tem uma medicina, a dança circular, né, as danças como um todo, cada uma tem a sua medicina. E o importante é isso, para a mulher hoje também, não desistir de si, não parar porque, nossa, já fiz tantas terapias, tantas coisas e parece que nada deu certo. Vai mais uma, vai mais duas, procura, conversa. Às vezes a solução vem naquela que você menos espera, né? Mas vamos olhar para isso, sim, com muito amor, com muito carinho, curando não somente a Carmen, né? Mas curando essa figura maior do feminino hoje na nossa sociedade, né? Porque a mulher que se cura, ela não cura só ela cura a família dela, a ancestralidade dela,
a descendência dela, mesmo que ela não tenha, na família dela, todas as demais descendentes que vão surgir já vêm com essa carga restaurada. Então, isso é sagrado feminino. Mas gratidão por sua partilha, né, forte até, e gratidão por sua partilha. Isso, é importante falar sobre isso também, né? Ainda acontece muito ainda. Eu acho importante porque eu vi muita gente criticar a Xuxa quando ela falou. Mas quando ela foi narrando, eu falei, gente, exatamente assim que eu senti. E não era a Xuxa que provocou aquilo, era a moça ali, a menina, né? Então, parece que foi tudo provocado, a gente provocou, a gente, né? E daí fala, por que você não falou exatamente o que a Xuxa falou? Porque dá a impressão que você vai apanhar mais, você vai ser preso, você vai ser castigada, é uma sensação, assim, de que não tá legal, mas, assim, eu também não posso falar. Os meus pais foram saber disso, eu já era casada, já tinha meus 2 filhos. Primeira coisa que a minha mãe falou, por que você não me contou na época? Eu falei, porque a senhora ia me dar cintada até sei lá quando. Então, eu não falei, né? Mas assim, mas por que não tentou? Meu, você não sabe o que dói mais, a cintada, o abuso, então você fica meio que medindo, sabe? A densidade do que compensa, isso aqui eu aguento hoje, isso aqui eu já não vou aguentar, não. E outra coisa, né? Você era apenas uma criança. Como que você ia, né? Não, eu tenho que falar para minha mãe, por isso. Não tinha. Criança é muito sentir, né? Mas é isso aí. Gratidão. A gente conversa mais sobre isso, sim. Obrigada, meninas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Auri? Então, foi muito lindo a hora que a gente fez a meditação. Eu fui de soltar pipa, que eu era a menina que gostava de soltar pipa, corria, e todo mundo brigava. Menina não solta pipa, essa é coisa, brincadeira de menino, né? Eu lembrava muito disso, que a minha irmã sempre falava isso pra mim. E era uma coisa... Vamos soltar pipa, então. Foi da minha criança feliz, soltando a pipa lá, lembrei disso. Depois eu fui com uma situação meio triste, mas foi muito legal, adorei. Sagrado Feminino, para mim, tem muito importância, né? Hoje eu vivo mais o Sagrado Feminino, me conectei melhor comigo, essa questão do útero, né? Então, é uma questão muito forte mesmo na minha família também. Quando eu cheguei, foi no primeiro círculo que eu participei com você, né, Silvia? Então, meu desespero, que toda a minha família, as mulheres já tinham tirado, 4 já tinham retirado o útero, né? Então, teve muita... essa pressão, e hoje eu consegui controlar o meu círculo menstrual através de terapias, de ficar mais tranquila comigo mesma, então foi maravilhoso, eu ficar mais calma, e então meu círculo menstrual vem mais tranquilo, então que a gente vê que as emoções, quando a gente vai trabalhando nas nossas emoções, a gente vai tendo resultados assim, mais leve para a vida da gente. Então, o Sagrado Feminino é maravilhoso, gratidão, Silvia. Gratidão, Deia. Não falei nenhuma besteira, então, né? Olha que maravilha, quanto que a gente pode ajudar essas mulheres, né? Sim. É isso, a gente tem que olhar para isso, a importância da gente se cuidar, se procurar cuidar do nosso emocional. É maravilhoso. Mulher climatéria, menopausa, é muito assunto que tem. Vamos torcer para levar adiante isso. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Porque eu acho que a gente está com o tempo estourando. Sim, já é 11h20. Não? Então, quero agradecer a Silvia, foi muito, muito, muito bom. Vamos dar andamento nesses projetos, vamos reunir essas mulheres, vamos falar com os ginecologistas e trazer isso para as práticas também, tá? Agradecer você, Silvia, sempre muito envolvida com as PICs, sempre pronta para nos fazer a divulgação, para nos auxiliar. E todas vocês, meninas, Bia, Margarete, Carmen, Auri, que a gente possa se encontrar novamente daqui 15 dias. Em breve. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né, desse tema que eu amo muito, que também me trouxe muitos benefícios em formatos de curas. E essa rede, né, essa rede de relações, de relacionamentos hoje, que é muito mais saudável para a gente também. Eu estou à disposição para tudo.
Quer passar seu contato no Instagram, porque vai para o YouTube? Eu deixo no vídeo gravado lá no YouTube, eu divulgo junto também. Tá ok, então. Obrigada, meninas. Acho que pode encerrar. Gratidão. Obrigada, beijão, Silvia. Beijo. Obrigada pela participação de todas. Tchau. Ana, tchau, tchau. Tchau.